Apresentações. Pronto. Olá, Uhum. muito prazer. Eu sou Laura Marchione, eu estou na Belas Artes no segundo semestre, e a gente está aqui para fazer uma entrevista com você, Nelma Barbosa, que eu já li um pouquinho sobre você, eu fui dar uma pesquisada. Você é professora do IF da Bahia, é, do IF Baiano, Instituto Federal, é Uhum. coordenadora do NEAB e do curso de especialização em relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira na educação. Esteve à frente do curso Entre Quilombos e atua no site Memórias do Baixo Sul, que eu inclusive entrei e achei bem interessante. É, Natasha, agora se você quiser se apresentar um pouquinho, aí depois a gente vai para Nelma. Prazer, eu sou a Natasha Zambelli, eu também estou estudando no segundo semestre de Artes Visuais na Belas Artes, sou colega de sala da Laura e a gente está fazendo esse trabalho, como ela falou, sobre crítico de arte e a gente escolheu você para a gente estar entrevistando uma pessoa do campo ativo, como ela já tinha falado antes. Sou eu agora, né, meninas? Sim, Então, meninas, obrigada. Bom dia. bom Obrigada pelo dia. contato. É sempre uma alegria conversar um pouco mais sobre a área da gente, né? E meu nome é Nelma. Eu sou graduada, sou bacharel em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Sou mestre em cultura e sociedade e também sou doutora em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Tenho pesquisado cultura afro-brasileira, artes visuais afro-brasileiras e identidades. Atualmente sou professora no Instituto Federal Baiano, Campus Valença. Tenho desenvolvido trabalhos dentro da educação das relações étnico-raciais na formação de professores, tanto para o Estado, e especificamente desenvolvido ações para a formação de educadores quilombolas no território onde eu atuo, entre outras coisas, né? E por aí vamos. É, Se você puder falar um pouquinho, local de nascimento também, onde você estudou no ensino fundamental e médio até chegar aqui nessa trajetória. Vamos começar um pouquinho com a sua trajetória, então. Gente, é longa, hein? Bom, eu sou baiana, né? Eu nasci numa cidade chamada Jequié, que na verdade, não é a cidade dos meus pais, mas era a cidade mais próxima, com hospital, com uma certa infraestrutura. Minha família toda é da região cacaueira. Jequié não é cacaueira, mas era uma região que tinha hospital, né? Que na época foi um parto de urgência da minha mãe e tal. Mas eu sou, digamos que eu vivi muito tempo em Ubatã, que é no coração da região cacaueira da Bahia. Como quase todos na minha região e na minha época, muitos migraram para São Paulo. Então, estudei boa parte da minha vida. Eu vivi em Diadema, no ABC-D. E, enfim, eu cresci no meio daquela movimentação dos trabalhadores, dos operários, das lutas pela democracia. Tenho um orgulho imenso, imenso de ter visto, de morar num bairro em que a gente acordava com greve e dormia com greve e sabia o valor da greve, das lutas dos trabalhadores. Isso me fez muito mais do que sensível para as questões afro-brasileiras, mas para as questões do país, de modo geral, né? Que não era somente, enfim. Estudei, né? Fiz o ensino fundamental em Diadema. Sou Depois ingressei na Universidade Federal da Bahia, só tinha um campus, né, em Salvador na época. Fiz a Escola de Belas Artes, que é uma das mais antigas a segunda mais antiga do Brasil. Bom, nossa, eu já estudei tanto. Depois eu estudei na Universidade de Lyon 2, quando eu fiz o DEUA, Diplôme d'études approfondies em Ciências de l'Education. Também estudei currículo, né? Lá eu trabalhei um pouco sobre currículo na formação do artista. Lyon 2 na Depois, França, né? Desculpa te isso, cortar.
sim, sim. E trabalhei currículo, lá a questão do currículo é a formação do artista, mas eu sempre me inquietava, porque além de ter um currículo de artes que não falava de mim, que não falava de onde eu vinha, que não dialogava com absolutamente nada do meu universo, eu tinha passado por uma experiência na universidade que era de estar em projetos de extensão em campo, trabalhando com comunidades completamente diferentes, com localidades diferentes, né, no estado da Bahia e fora também do estado. Então aquilo me inquietava e até que ponto aquilo também não influenciava uma mudança da formação do artista, né? E aí fui por esse caminho. Depois eu fiz um mestrado em Cultura e Sociedade, onde a gente trabalhou a Pedra de Xangô. Foi uma das primeiras pesquisas sobre a Pedra de Xangô, que hoje é um dos monumentos negros de maior relevância na América, que fica, a Pedra de Xangô fica num território negro em Salvador, na periferia negra de Salvador, e era a referência de um antigo quilombo, o quilombo do Buraco do Tatu. Trabalhei no governo do estado, trabalhando com formação para a educação das relações étnico-raciais. A Bahia foi o primeiro estado brasileiro a adotar um programa de formação para aplicação da Lei 10.639. E eu estive à frente desse programa, inclusive virou uma referência brasileira. Depois disso, é, e aí eu continuava me inquietando, porque dentro da minha área de artes eu não tinha onde discutir, a gente não tinha programas, a gente não tinha linhas de pesquisa, a gente não tinha estudos, a gente não tinha lugar para falar da gente, né? Daquilo que se produzia e daquilo que eu via produzindo como arte e que não estava nos grandes circuitos e que não estava nas grandes galerias, enfim, mas que estava ali o tempo todo com a gente. E aí, no doutorado, em estudos étnicos e africanos, eu consegui discutir a identidade do artista afro-brasileiro contemporâneo, né? Entender como é que essa identidade ia se formando no meio profissional da arte e também como é que era concebida a arte afro-brasileira dentro do sistema da arte no Brasil. Então, foi um período que eu consegui fechar minhas inquietudes. Aliás, acabei até publicando um livro sobre isso. Ah, E sim, tem, é aquele seu livro de 2020, esse? sim, sim, O... Deixa eu pegar aqui o nome. arte afro-brasileira É Arte Afro-Brasileira, Identidades e Artes Visuais e artes visuais Contemporâneas. contemporâneas. Isso. Esse. E a gente botou ele no mundo para virar referência aí para quem quiser estudar o tema, para quem quiser começar a pesquisar. É isso. Não tenho. Bom, observo muito, trabalho muito, estou muito o tempo todo na rua, no campo, com as comunidades aqui. Então, eu fiz uma opção de sair do circuito, nesse sentido, do circuito mais glamouroso, e eu acho que é onde eu também me completo, né? Vejo uma parte Sim. que a arte ela não é só fala, né? Ela também tem atitude, e essa atitude da gente também está junto com as comunidades nossas, né? E acho que é por aí. Sim. É, você falou muito que você foi trabalhando com o mundo artístico, foi se especializando. Eu queria saber um pouquinho como é que você chegou na arte em si, como foi a sua primeira experiência, como você moldou esse olhar. É, foi uma influência, familiar, do bairro, da escola? É. Na minha família, as mulheres sempre foram protagonistas, né? Para fazer os trabalhos manuais, né? Tanto materna quanto paterna, né? Minha avó materna, ela criou os filhos fazendo crochê. Então, ela tinha uma mão e todas nós aprendemos a fazer crochê. Da parte da minha família materna também. Bordado, costura, sempre teve no meio da gente. Então, a beleza sempre foi muito presente, o fazer beleza com as coisas. Ao mesmo tempo, sempre me encantou muito as pessoas fazendo coisas, né? Construindo, mesmo que objetos de trabalho, né? Construindo coisas, móveis, construindo ferramentas de trabalho, sempre tinha beleza. Então, o que a gente pode dizer, trabalho artesanal, era isso, meu mundo. Eu não fui criada em galerias, eu não frequentei escolinhas de arte, mas era esse o mundo da beleza que eu via.
e uma beleza que se fazia também com as mãos das pessoas, né? Então isso foi me aproximando. Sempre gostei muito de desenhar, gostava muito desde criança, e aí eu sempre desenhava muito, contava as histórias da família, desenhava as pessoas, aquilo que criança faz, né, com muita naturalidade, mas aos poucos aquilo ia me refinando, porque quanto mais eu praticava, mais eu olhava, e é a prática, é o gostar, é o estar fazendo sempre que vai amadurecendo, que foi me dando um repertório, e claro, na escola eu fui ampliando esse repertório. Do ponto de vista formal, o que eu posso dizer? A escola foi fundamental para mim, né? Não tive bons professores de arte, mas é a escola que te dá instrumental para você pesquisar, para você ler, para você procurar referências. Então, eu lembro muito bem, assim, uma pessoa como eu que vivia, né? Uma migrante, filha de imigrantes, morava numa cidade que é a periferia, né? Dentro da cidade, da região metropolitana. A cidade sempre vista de uma maneira muito negativa por conta dos trabalhadores, e um discurso xenófobo, racista, tanto na imprensa quanto no cotidiano, aquilo me incomodava demais. Mas na escola, a escola formal me dava isso, né? O campo da leitura, do estudo, eu gostava muito de ler. E eu era muito fã da biblioteca, e aos poucos eu fui conhecendo os modernistas. Até que um dia eu descobri que em Diadema viveu Anita Malfatti. E foi muito legal eu descobrir que ela tinha vivido lá. Assim, pode parecer nada, mas para uma criança que gosta de pintura, e não que eu gostasse da pintura de Anita, naquele momento eu não entendia, mas eu achava fantástico. Nossa, uma pintora como ela. E aí eu fui conhecendo, fui estudando, muito pouco, porque na época se escrevia muito pouco, né, sobre a Anitta, e admitia-se muito menos que ela teve, que ela viveu ali, né? É incrível isso, né? Ela viveu a vida em Diadema, mas as referências na bibliografia que você não encontra Uhum. falando que era Diadema, né? E as pessoas lá falam dessa memória, lembravam, e eu lembrava, e eu comecei a gostar, falei, poxa, quero saber mais de Anitta. Enfim, mas a escola me dava isso, né? Então, assim, apresentar os modernistas, de você ter depois referências para buscar, enfim. Eu acho que o ensino formal me ajudou muito. Não, agora tive os meus melhores, meu melhor professor de artes era da área do teatro. E por isso que eu falo, não era do campo das artes visuais, era o cara da área do teatro. Foi o professor José Barbosa, maravilhoso, maravilhoso. Devo tudo que sou hoje como educadora a esse cara, porque ele conseguiu, dentro de mim, uma criança que gostava de artes, perceber que era possível se fazer arte, se trabalhar com artes, viver de artes, né? E ele era uma cara das artes cênicas. Acho que eu tive 3 anos aula com ele no Fundamental, no final do Fundamental, Fundamental 2, e até hoje eu lembro muito das coisas que ele fazia, das proposições, porque ele tirava a gente do lugar. Então, era um professor que me fazia pensar muito, era um professor de artes. Ele não era tão focado no processo artístico quanto artista visual, mas era focado em me tirar da tranquilidade, do sossego e me pensar como também possibilidade de criação. E eu falei que eu não tive bons professores de artes visuais. Não tive de artes visuais. Porque esse professor não era de visuais, ele era de cênicas. E foi ele que me despertou, disse assim, olha, isso aqui é caminho também profissional, isso aqui também é sério, isso aqui é importante, isso também forma pessoas tão importantes quanto médicos, quanto quaisquer outros, né? Então, nunca vou esquecer, acho que foi essa minha experiência na escola, o desejo, e ter um professor, um educador importante. Sim. É, quando você escolheu a área de crítica de arte também, eu acredito que já foi na universidade, porque você é formada em artes. Aí a sua especialização como crítica de arte também foi por uma questão de afinidade ou foi pela de estudos? Então, você viu uma brecha de estudo e você quis se aprofundar nela. É, a gente vai vivendo. Eu sempre gostei muito da minha área, todas as áreas. A parte prática, a parte teórica, eu tinha uma sede, até hoje ainda tenho uma sede danada de conhecer as coisas, de aprender, porque a gente nunca para nesse campo, né? E aí, a gente vai vendo quem está escrevendo. Ué, por que que nunca se falou disso? Por que que nunca falou do meu lugar?
quem são as mulheres que estão escrevendo sobre isso, né? Sobre essa arte? Quem são as mulheres negras que falam sobre isso? Quem são as mulheres artistas e negras que falam e que pensam? Nós também pensamos, né? Então, eu comecei a perceber que no campo que eu estava, mesmo acadêmico, eu tinha muito poucas mulheres produzindo escritas sobre o que se produzia em artes, e sobre o que se produzia em artes de autoria negra, e sobre o que se produzia em artes de lugares que não eram lugares de grande prestígio, né? Onde estavam essas mulheres, né? E eu era uma das mulheres. Então eu sempre pensei, por que que eu não posso escrever sobre isso? Por que que eu não posso falar? Então eu gosto de falar. Se as pessoas estão ouvindo, eu já não tenho mais essa preocupação. Minha preocupação hoje é elaborar pensamento, elaborar crítica, pensar, formar pessoas, contribuir com a formação, ainda que dentro do espaço da crítica, a gente precisa criticar. E eu não me considero crítica de arte, eu sou um profissional da área de artes. Eu sou uma educadora e eu vou criticando tudo que chega até mim. Eu acho que essa é a minha tarefa, criticar, criar caso, perguntar por que assim, por que não assado. Isso para mim é o mais importante. E é nesse lugar de pensar o porquê das coisas que a gente precisa escrever. Nós, mulheres, precisamos escrever. Nós, mulheres, precisamos falar. Nós precisamos estar nos lugares que nós queremos estar. E precisamos ser ouvidas. Precisamos lutar para ser ouvidas. Penso assim. Sim, concordo. É, quando. Opa, peraí, desculpa, dei uma leve engasgada. É, quando você falou que sua família, principalmente na parte das mulheres, teve muito peso na criação, na criação artística, na produção, é, você acha que foi mais importante esse convívio? Mais importante não, mas teve mais peso na construção do seu olhar? Esse convívio com o meio ou a formação acadêmica após? Não sei o que é que teve, mas eu acho que tudo teve um peso muito grande e muito importante. Eu cresci numa família de trabalhadores. Eu cresci numa família de mulheres que trabalhavam muito, que decidiam muito, mas também eu vivi uma parte da minha infância muito forte em espaços de uma cultura negra muito próxima, muito própria da gente aqui. E espaços religiosos também. Então, a estética do candomblé sempre fez parte da minha vida. Junto com os crochês, com as costuras, a estética do brilho de saias, do própria organização sagrada dos lugares, os ritos, isso tudo era muito importante, muito sagrado na nossa vivência. Então, tudo tem Uhum. um espaço. E não é uma estética diferente ou distante da organização que eu faço em outros e que eu vejo em outros lugares, que eu vi em outros lugares, né? Não sei se, é claro que se é minha identidade, isso vai me referenciar afetivamente, né? Essa vivência, mas crescer e estar no cotidiano, de ouvir, ver toda a produção de um tambor, ver toda a produção de uma roupa, de uma saia de santo, tudo que se envolve, tanto da questão da sacralização, dos pontos que precisam ser utilizados, os pontos que não podem ser utilizados numa costura, de um bordado que não pode estar, que não é aquele por causa da questão da hierarquia. Todo esse pensamento que é muito complexo dentro das religiões de matriz africana, né, do espaço que precisa ser limpo ou arrumado assim ou assado, com a cor tal, a cor assim, assado. Isso tudo faz muito parte da minha vivência o tempo inteiro, a vida inteira, e de estar lá e cá. Então, assim, saber que o espaço religioso é um espaço privado nosso, familiar, mas ao mesmo tempo é um espaço que eu precisava negociar com o espaço externo. Então, o espaço externo era pensar a formação, a escola formal, a vivência formal, estar num lugar diferente, estar numa fronteira o tempo todo, né? Negociar com essas fronteiras para sobreviver, porque o mundo não aceita a gente, né? Como a gente é, nas nossas diversidades, e estar forte Uhum. e ao mesmo tempo entender que o que se fazia ali dentro também era arte, mas cadê o povo que escreve sobre essa arte que eu faço aqui dentro? Mas onde é que eu acho coisas escritas sobre o que eu estou vendo aqui dentro? Isso é tão bonito, tão sensível, tão complexo quanto a outras coisas que eu vejo.
Então, assim, o crochê, a costura, essas outras coisas faziam parte, sempre vão fazer parte do refinamento de beleza, mas elas estavam presentes também nesse aspecto íntimo do cotidiano religioso e mesmo que religioso e cultural que eu vivia. Então, essas referências são muito, muito importantes. E a escola formal me deu instrumentos, ou a educação formal me deu instrumentos para perceber que tudo aquilo que eu vivia não estava fora da arte que a gente conhece. Estava, sim, também dentro, só que com autores diferentes, dentro de um processo de disputas, de um processo de relações de poder, de hierarquias, que meu grupo não era favorecido. Sim. É, atualmente, o seu trabalho você acredita que ele é mais sobre se conectar com as pessoas ou com as instituições? Porque eu vi que você está com vários trabalhos com instituições, mas você também tem um olhar muito voltado para as pessoas, então para a população quilombola, que você tem o trabalho de estudo com eles. Aí eu queria saber um pouco sobre isso, como que é essa conexão com o público. Laura, tem uma coisa que eu percebi, que eu entendi, assim, a gente está num jogo, o sistema da arte, ele é muito perverso, né? Ele tem interesses econômicos, é tudo muito claro, interesse econômico. É um grupo, né? São elos são agentes de grupos tradicionalmente privilegiados, né? E que eu não estou vendo mudanças, apesar da gente ter uma ascensão de artistas ou de agentes negros ou não brancos, eu não estou vendo está demorando mudar essa Ainda é lógica. muito raso, né? Tá uma entrada meio rasa, meio Além complicada. da entrada, a entrada é muito rasa. Quem está entrando não está preocupando em se manter, em criar uma estrutura de sustentação para que a gente continue entrando, a gente equilibre essa relação. Eu não estou vendo isso. O que eu estou vendo, infelizmente, tem muita gente jovem chegando agora, achando que chegou, que está entrando lá, porque por seu único, por seu talento, sabe? Porque eu sou talentoso, mas assim, para gente, para quem é negro nesse país, tudo foi muita luta. Então, assim, para a gente ter artistas hoje negros, de autoria negra, ainda que de modo incipiente, tudo foi luta. Teve muita gente batalhando lá atrás. A gente não chega lá sozinho. Então, eu não posso chegar a achar que eu sou um gênio, porque tenho. Eu tenho um compromisso com quem vem depois de mim. Eu preciso ter esse compromisso. Então, o sistema é esse. A gente está servindo ao sistema capitalista como mais um novo produto. Eu estou falando artistas negros e negras. A gente está servindo como mais um produto, só que a gente amanhã vai ser descartado. E eu não estou num lugar, geograficamente falando, que vai me posicionar, ter uma interferência em cima disso. Eu sei meu lugar. Eu sou professora de uma instituição federal, estou concursada há 15 anos, vejo meu trabalho de outros colegas mudando as vidas das pessoas, tenho dimensão da responsabilidade política que eu tenho como artista, como educadora, como cidadã, como mulher e negra. Então, eu tenho optado em pegar essas instituições que eu trabalho, fazer minhas conexões mesmo, desenvolver programas, projetos, ações, porque esse é meu lugar. Eu não sou curadora de uma Bienal, eu não sou curadora de um museu, eu não sou, sei lá, funcionária de uma grande instituição cultural. Eu não sou. O que eu sou? Eu sou uma professora do Instituto Federal de Sim. Educação, Ciência e Tecnologia. O que que eu posso fazer por aqui? O que eu posso fazer por aqui, eu estou fazendo. Então, assim, eu estou numa região que é uma das regiões que tem mais comunidades quilombolas do que o Recôncavo da Bahia, uma das regiões mais negras do Brasil. E o primeiro curso de formação para educação escolar quilombola, quem organizou foi a gente. Primeira formação, pós-graduação de relações étnico-raciais para educadores dessa região, quem organizou foi a gente. E isso não é glamour, isso é muito trabalho, entendeu? Então é muito fácil eu falar de relações raciais, ou de produção acadêmica a partir dos grandes centros universitários, a partir sul, sudeste e capitais, Salvador, pode ser.
Mas eu saí de Salvador. Eu não moro mais em Salvador. E Hum. eu abracei esse lugar que eu tô. Esporadicamente vou lá, conheço as instituições, me relaciono, mas os lugares que eu tô, eu tenho a noção de que não são lugares privilegiados, não são os lugares de prestígio. Porque para estar daqui a pouco com o povo, eu tenho que pegar pelo menos 1 hora de estrada de terra, né? E isso não é glamouroso, isso não é bonito, né? Não fica bem na fita. Isso não vale aquele título nós por nós, porque não é nós por nós, não. A gente tem instituições, a gente tem política pública que precisa estar lá, as pessoas precisam aprender a preencher os formulários, entender o que é uma banca de heteroidentificação, para quando tiver processo de seleção, saber como se colocar, as pessoas precisam saber o que é essa política nacional de educação, de equidade, de educação das relações étnico-raciais, elas precisam saber, elas precisam respeitar, a educação precisa entender que há Uhum. novos mecanismos hoje para é, a igualdade racial, então se eu tenho acesso a isso, eu vou fazer. E claro, dentro disso tudo, quando eu estou falando de comunidades negras, quilombolas, comunidades quilombolas, eu tenho também um pivô que é essencial, que é a identificação dessas comunidades. Essas comunidades, elas são reconhecidas, identificadas por conta de sua ancestralidade, de sua cultura e de suas tradições. Dentro dessas tradições também estão as tradições de beleza, de construir coisas bonitas, de construir objetos, de fazer coisas belas, né, de interagir, de sensibilizar e de produzir fenômenos e artefatos de sensibilização. E eu não estou falando de arte, Sim. né? Então, quando a gente está nesses lugares, a gente vê que é para muito além. Então, se eu estou numa comunidade que a piaçava é o eixo, né? A gente tem uma produção de piaçava, de material de piaçava fantástica aqui nas comunidades. Outra com material de dendê, com palha de dendê, outra, enfim. E aí você vai vendo. Eu posso mais adiante somente, vamos fazer uma produção, trabalhar com a questão estética de piaçava. Posso fazer muitas coisas, mas eu estou nesse lugar. E eu escrevo a partir desse lugar. Eu falo a partir desse lugar. Vou a museus, vou à galeria, vou, leio coisas, compro livro, sim, sou viciada em livro, vou a exposições, amo, faço oficina disso, adoro tudo isso. Mas essa outra parte é a parte que me concerne. Eu não estaria bem sendo professora no IFE, no Instituto Federal Baiano, ou qualquer lugar que fosse, ou uma universidade, enfim, que é a mesma coisa, eu não estaria bem se eu não estivesse junto com essas pessoas no lugar em que eu estou. Se eu fosse professora de um IFE em Salvador, talvez minha ação fosse diferente. Mas no lugar que eu estou, eu consigo ter esse escopo, eu consigo me aproximar da produção artística, eu consigo me aproximar da produção cultural, consigo me aproximar e me aproximo com força da questão política dessas pessoas, porque isso também me diz respeito, Laura. Então, não dá para a gente achar que o artista visual afro-brasileiro ele vai se fechar numa galeria. Ele não pode se fechar numa galeria, Sim. porque a gente é quem a gente é por conta dos nossos. Então, nós estamos lá não sozinhos, nós estamos atrás, tem muita gente atrás da gente, que Uhum. fez, que não pôde estar lá. Então, a gente tem que honrar essas pessoas que vieram e honrar também os que vêm à frente. Eu inclusive vi no seu Dia, né? Instagram que você teve um aluno que era do IFE, do Instituto Federal, e ele foi até para o encontro. Então eu vi que você tem os seus alunos que eles já estão até deslanchando, já estão indo para o mundo. Já, a gente aqui tem projetos, não sei se vocês conhecem, né, como conhece, funciona o IFE, mas nos institutos federais a gente dá educação profissional, né, científica e tecnológica, então a gente dá do ensino básico ao pós-doutorado. Então, eu entro na sala. Hoje eu tenho aula no ensino básico, daqui a pouco, mas quarta-feira eu estou tô na graduação, sexta-feira eu estou na pós-graduação. Então, a gente dá aula de tudo. Sim. E os projetos, minha filha, e os projetos de pesquisa e de extensão, eles fazem parte disso. A gente já tem aqui vários projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, inclusive na área de artes, né? Então, esses meninos, só teve um da televisão, né? Esse foi um dos casos, né? Mas eu tenho outros alunos que fazem artes ou que fazem áreas semelhantes e que estão deslanchando. Inclusive, esse menino que saiu, ele foi bolsista, no projeto de iniciação científica. A gente fez uns 3 anos. Ele trabalhou com ilustração científica de plantas tradicionais, plantas utilizadas em comunidades tradicionais aqui da região.
Quando ele saiu, ingressou na UFRJ e foi trabalhar também com pesquisa na Fiocruz, dentro da linha também de ilustração científica. Ele já foi com a carreira dele já, nesse ponto, já organizada. E fazia o curso de pintura. Então, hoje ele também é quilombola. E teve uma de suas pinturas, ano passado, foi comprada pelo Palácio do Planalto. Ele hoje está no acervo do Palácio do Planalto. Isso para a gente é um orgulho, né? Eu acho que é Sim. isso. E assim, olha, nunca esquece, é uma coisa que eu sempre falei, ó, tu não esquece de onde tu veio, porque tu veio daqui, né? Então fale de onde você tá, você não é herdeiro, você não é carioca, você é um menino que vem de Camamu, da comunidade do Barroso, enfim, com suas histórias, e leve suas histórias e sua verdade, independentemente de onde você estiver. Então acho que isso é o papel de educador também, o artista também faz muito isso, tem que fazer isso, ser fiel. Enfim, né, a gente é muito modelo. Quando a gente sai dos grandes centros, a gente tem muito poucas referências. Eu tenho noção de que eu tenho muito poucas referências para os meus alunos, e eu sou uma referência, então me policio muito, né? A forma como meu cabelo está arrumado, a roupa que eu vesti, porque isso influencia e reflete nesses meninos diretamente. Meninos, meninas, Uhum. mulheres, adultos, homens, adultos, influencia. O fato de eu manter meu cabelo crespo influencia. O fato de eu falar certas palavras influencia. Então, assim, num espaço, por exemplo, de intolerância religiosa tremenda, eu chegar e falar, eu como professora, em referência, olha, existem religiões, entender que e dizer, olha, candomblé é uma religião, isso influencia de uma Uhum. maneira fantástica, incrível. É só um exemplo, assim. Então, eu tenho muita noção do lugar que eu ocupo como referência no campo da arte aqui, e como referência no campo profissional ou intelectual. Né? É importante a gente ter essa noção. É uma referência do campo da arte, uma referência para os alunos também. Natasha, então, se você puder dar continuidade agora. Enfim, então você comentou bastante que você trabalha dialoga diretamente com a comunidade, com o povo daí, sair um pouco das instituições, essa estética, essas instituições idealizadas, essa beleza que é mais vista e, e trazer esse destaque para essas comunidades e as artes que são produzidas nelas que não são tão vistas. Queria saber como que você definiria seu público? Quem são as pessoas que consomem o seu trabalho hoje em dia? Para quem que você produz seu trabalho como crítica de arte? Natasha, o que eu escrevo está muito dentro do mundo profissional das artes visuais. As coisas que eu escrevo no campo das artes visuais, quando o assunto é arte visual, é para todo profissional. E eu estou vendo gente de todos os níveis de profissões, né? Então, assim, de grandes curadores, eu não estou falando de curadores pequenos, estou falando de grandes curadores, grandes gestores de instituições culturais, enfim, iniciantes da graduação. Eu vejo muita gente lendo material, procurando, estudando as coisas que eu tenho escrito sobre essa temática das artes visuais. Quando eu falo de cultura afro-brasileira, que eu falo, saio da questão das artes visuais especificamente e amplio para o escopo da cultura, e aí eu estou falando de um modo geral, eu vejo que meu público aí já se transforma, que é o público de professores. Eu tenho muitos professores, muitos educadores lendo ou acompanhando o material, educadores e pesquisadores também, na minha área, quando falo, trato de cultura afro-brasileira. Então, acho que eu tenho esses dois grupos diferentes, né, que não são tão diferentes, mas que dialogam, mas que estão em caminhos diferentes. Eu tenho falado assim, gente, eu tenho duas carreiras. Eu tenho uma carreira de artes, que aí eu converso com o povo da área das artes visuais, das instituições culturais, tererê, tererê, que aí eu vou costurando coisas, textos, cursos. Às vezes eu faço cursos, enfim, com esse pessoal. E tem cá o povo de cultura que é mais educador, que são os educadores, né? Eu formo muito educador. Então, esse pessoal mais eu tenho. São dois caminhos, né? Na verdade, se cruzam, não dá para a gente compreender o que tem se produzido dentro do campo das artes visuais afro-brasileiras sem fazer a conexão com a produção cultural, com a cultura afro-brasileira, né? Só que são sujeitos diferentes,
o artista visual ele vai se apropriar de certos espaços, de um certo léxico, né? Um léxico bem específico no campo das artes visuais. E eu vou também nesse caminho desse léxico. E no campo da cultura afro-brasileira, a gente tem várias referências interessantíssimas, mas eu também caminho para o outro lado de cá. Então, eu tenho basicamente isso, profissionais da arte de diversas áreas, lugares e status, e educadores. Basicamente, são esses os públicos que eu tenho caminhado. Bom, e no começo a gente estava comentando sobre a sua trajetória, sobre as suas influências familiares e da escola, para o seu entendimento do meio artístico e sobre o peso que ele teve para sua formação em artes, etc. E queria perguntar se você acredita que o gosto pela arte é algo que vem naturalmente na gente ou é algo que é construído socialmente? Ó, o gosto pela beleza, todos nós temos. Nós vamos descobrindo nossa beleza, a gente vai construindo. Só que o meio que a gente vive vai dizer muito o que que é a beleza possível, né? E o que não é a beleza. Eu acho que o meio social impacta muito, muito no gosto pela arte, sim. E aí, quando eu falo gosto pela arte, a arte institucionalizada. É o meio social que vai te dizer o que vale mais, o que é mais bonito, um Da Vinci ou um Heitor dos Prazeres, né? É esse meio que a gente vive que vai te dizer. Mas eu posso gostar muito mais de um quadro de Heitor dos Prazeres. Isso não desqualifica o trabalho de Da Vinci? Nem nada, nem nenhum outro. Mas o meio que eu vivo, socialmente falando, se eu chegar e dizer, o Em Todos os Prazeres é melhor do que o Da Vinci, eu vou sofrer assim uma rajada, né? De você não entende, você não sabe de arte, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a questão é essa, né? Esse meio que a gente vive que está dizendo o que é e o que não é. O que presta e o que não presta. O que é bom, o que é bonito e o que não é. Mas o meu enquanto sujeito, reconheço, eu gosto mais, eu prefiro o trabalho de fulano de tal. Porque ele tem um valor por isso, por isso, por isso, porque me diz direto a minha identidade, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, não sei, acho que te respondi. Sim, com certeza. Eu acho que o meio que a gente vive, o lugar que a gente cresce, a gente sempre aprende a gostar de coisas específicas e que essas coisas são melhores do que o resto que a gente conhece ao longo da vida, que se aproxima mais da gente. E queria te perguntar se, na sua opinião, na área da crítica de arte, existem críticos que são mais privilegiados ou legitimados do que outros e por quê? Simples, né? Assim, o meio acadêmico, aí eu vou falar do meio acadêmico, né? Porque a gente aprende a escrever, né? E vocês vão ver muito isso, né? É claro que nada se cria, tudo se copia, tudo se melhora, tudo se adapta, né? Mas a gente tem hierarquias dentro desse meio da escrita. E aí eu tô falando não só escrita acadêmica. Quando essa escrita, ela se transforma também em renda, que é o caso da crítica de arte, né? Ela acaba ligando não só o título acadêmico, mas também a renda, a briga é mais séria. Então, assim, a gente vê muito, eu já vi, a gente vê muito trabalho, né? Plagiado, a gente vê plagiado de verdade. E às vezes você não estar no lugar, você não estar no meio, você te faz ficar completamente de fora, né? Então, assim, é claro que existem pessoas privilegiadas. O meio da arte é um meio de pessoas privilegiadas. O meio profissional da arte é para pessoas privilegiadas economicamente. É isso que tá posto. Então, assim, não é para qualquer pessoa que chega e, eu gosto, eu vou escrever, e todo mundo vai ler. Não vai ser assim, filha. Você pode ter um trabalho maravilhoso, mas você é amigo de quem? Qual é o seu sobrenome? Qual é a sua família? De onde você está? Onde você mora? Em quem você trabalha? Você é amigo de quem? Você namora quem? E é assim que se resolve as coisas no meio da arte, né? Não é por mérito, o mérito são as relações pessoais. Então, a coisa fica muito pesada. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o adoecimento mental, para a gente segurar a cabeça.
porque o que a gente tem é esse meio do fulano, que é amigo da Beltrano, da ciclana, de não sei o quem, que é sobrinho, que é não sei o quê, que é amigo, que é namorado, que é filho, conhecido, orientando, desorientando, e por aí vai. Então, assim, existe sim. Então, assim, eu já vi vários trabalhos que depois eu me surpreendi de instituições, né? Inclusive plagiando coisas minhas, cachorro, plagiando coisas minhas e de outros colegas que eu já vi, mas nem por isso é onde eu estou, né, filha? Eu vou entrar e brigar em luta de gigantes do comércio, das artes, né? Eu tenho tempo para isso? Não tenho. Tenho saúde? De jeito nenhum. Quero me perder? Não, não me interessa. Meu salário continua o mesmo aqui, eu vou fazer minhas coisas. Eu tô nessa filosofia, eu quero viver bem, fazer o que eu gosto e ser feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho, mas eu não sou idiota, né? Então, eu estou atenta o tempo todo, eu vejo o que acontece nas instituições, vejo quem está escrevendo, sei o que estão escrevendo, acompanho. Hoje, as redes sociais são ótimas, né? Por causa disso, a gente consegue acompanhar o movimento das pessoas, dos sujeitos, e vejo também, eu já faço assim, os constrangimentos. Então, às vezes, as pessoas acham que você não vai aparecer em tal lugar e você aparece, né? Ou pessoalmente, ou com alguém, ou com um nome, e aí a pessoa fica constrangida porque capturou coisas suas e não te deu crédito. E assim, é assim a vida, né? Então, assim, você ser homem, se eu quer, para você entender, é, vocês estão em São Paulo, talvez entendam, né? São Paulo e Rio, onde a grana está rolando, né? E hoje em dia a gente tem no campo das artes visuais afro-brasileiras muitos editais estatais correndo, muito dinheiro chegando, né? Por conta das políticas afirmativas. Isso você vai achar em vários lugares, né? Aí principalmente, mas não estar aí, né? O que que você acha que está acontecendo com artistas de origem negra do Acre? Será que não tem ninguém no Acre pensando a arte visual afro-brasileira? Não tem ninguém no Rio Grande do Norte que pense a produção afro-brasileira? Realmente não tem ninguém, é, além dos conhecidos na Bahia? Realmente não tem mais ninguém em Rondônia? Realmente não tem. Quais são os agentes de arte que estão falando de arte afro-brasileira no Brasil? Só falam a partir de São Paulo? Ou de baianos que estão em São Paulo? Pensa um pouco, não é bem assim, né? Então, essas coisas é um grupo de privilégios. E quando você sai, vai só para o campo das artes visuais mesmo, aí volta e coloca, né? São Paulo, Rio, fechou. Não ser paulista, não ser carioca, não ser branca, não ser herdeiro, porque são lugares em que a gente tem agentes com sobrenome estrangeiro, né? Ou herdeiros de grandes fortunas. São essas pessoas, essas famílias que se devotaram e que puderam, ou que podem, né, estar junto no meio da arte. Ou famílias de classe média muito alta. Cadê essas pessoas? São essas pessoas que estão aí, né? Você vai ver quem? Você vai ver um recém-graduado da universidade lá do interior, do oeste da Bahia, ou um professor do oeste da Bahia, ou do oeste, sei lá, de Rondônia, universidade, falando de arte, que vai publicar aí, ele não vai aparecer, né? Ele não vai, a crítica dele não vai reverberar. Então, você vai continuar lendo, inclusive, as mesmas pessoas. Eu já tive trabalho recusado aí numa revista acadêmica, e a recusa pediram, como o trabalho foi feito às cegas, eles pediram que eu lesse o artigo, os livros, o material de Nelma Barbosa. Eu fiquei, porra. Eu escrevi um artigo, mandei às cegas, e a pessoa me manda dizendo, não, não vamos aceitar por causa disso, disso, disso. E na época, eu optei por fazer uma referência aos estudos étnicos da Bahia, né, e pensadores baianos. E não que isso não seja importante, porque se você pegar no campo das ciências sociais, você vai ter baianos escrevendo o tempo todo, né, das ciências sociais, Thales de Azevedo e outros aí que vocês conhecem, ou vão conhecer. Então, não existe só a Escola de Sociologia ou de Ciências Sociais de São Paulo, da USP. Mas os textos que me mandaram, assim, a recusa da revista, e aí, no caso, a revista acadêmica, eu estava escrevendo de arte, era porque eu tinha que ler o livro de Nelma Barbosa. Falei, porra! E aí meu trabalho não foi aceito, entendem? E eu fiquei me perguntando o que está acontecendo. O que que acontece? Acontece isso o tempo inteiro. E as referências que me falaram além de mim, não que eram referências
sudestinas não, não chegavam ao que eu estava querendo refletir. Mas é isso, gente. Assim, tem uma autoestima, né, sudestina muito grande no meio nessa produção. Né? As pessoas falam como se o resto do Brasil não falasse, se o resto do mundo não falasse, não pensasse, não produzisse. E, enfim, vocês da sociologia vão ver muitos casos, né, que se repetem o tempo todo, também no campo das artes, né? E aí, mas assim, lembre-se sempre, quando a gente está falando de artes visuais, a gente está falando de uma escrita que não é só acadêmica, mas uma escrita também que se converte em recurso financeiro, né? Na crítica de arte, porque você depois vai ser chamado para fazer um trabalho aqui, outro ali, e que não compromete sua vida acadêmica. E aí, minha filha, rolou de grana, você tem a coisa violenta, né? Continua violenta. Ah, mas com certeza é muito isso. Eu acho que se vê muito o estereótipo do Brasil como São Paulo e Rio de Janeiro, tanto pelos próprios brasileiros como pelos gringos, pessoas de outros países. É assim que se enxerga o Brasil, como se toda a arte, toda a cultura, tudo que o Brasil tem de melhor estivesse concentrado apenas nessa região, as mais conhecidas, né? E como você disse, tem muitos artistas de outros lugares que não têm visibilidade, mas que estão falando sobre esses assuntos que são pertinentes para a gente hoje em dia também, que precisam ser ouvidos e precisa haver essa luta, né, para que essas pessoas sejam vistas e ouvidas. E para finalizar, eu queria que você me falasse como que você vê a influência de ser mulher e de ser mulher negra na área da crítica da arte. Como que Hum, isso influencia seu trabalho? Menina, não, meu trabalho vem da necessidade de escrever coisas que eu vivo e de não ter ninguém escrevendo do lugar que eu escrevo, né? Minhas coisas são muito em cima da necessidade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito crítica. Então, assim, cadê as mulheres escrevendo? Ah, não tem mulher não, mas eu sou mulher, sou preta, posso escrever. Então, eu vou lá e escrevo. Tô nem aí. E eu sou muito nisso, assim, eu penso muito nisso. A gente precisa criar. Ah, mas não tem referências para estudar arte brasileira. Vamos criar. Quem vai fazer? Você. Não é o outro. Se o outro não fez, faça você. O que que você tem de instrumento hoje para mudar? Você tem seu instrumento, você escreve, você faz, vai fazer você. Não vai ficar em casa reclamando, não. Vamos reclamar aqui, mas vamos produzir. Então, a produção é uma resposta à necessidade, né? Você entende? Isso é uma postura política e de responsabilidade política de todas nós, mulheres, né? Vocês, meninas da sociologia. Vocês precisam também colocar o mundo de vocês, a visão de vocês. Nós precisamos, sem medo. Porque quando é uma mulher fazendo, todo mundo olha. Quando é uma mulher negra fazendo, todo mundo olha. Né? Mas se fosse uma outra, um sujeito, né? Um homem, isso ia ser mais do que normal. Então, não é uma referência, eu não tenho referências no que eu faço. Eu tenho necessidades. E as necessidades eu vou respondendo dentro do que eu tenho. Que instrumento que eu tenho para responder minha necessidade? Sempre foi assim. Né? Eu preciso escrever alguma coisa, preciso organizar minha aula. Eu quero inserir a temática das relações raciais. O que, que eu tenho? Ah, eu não tenho um museu, não posso levar meus alunos no museu, porque eu não tenho. O museu mais próximo está aqui a 300 quilômetros. O que, que eu tenho? Vou ter uma comunidade quilombola. Então, eu vou levar para lá. O que, que eles vão observar? Eu vou ter que estudar, procurar dentro do objetivo, sentar, ler, me organizar. Então, sair do meu lugar de conforto para poder dar respostas que eu preciso, que eu estou questionando. Eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer sempre, nós, meninas e meninos, que não estamos lá no eixo, no grupo, no centro, no privilégio. A gente precisa construir e responder. Não é só reclamar que não tem, mas precisamos dar uma resposta. Com certeza, né? Se a gente não tem as referências, uma hora a gente vai ter que criar elas, né? Então, a gente tomar conhecimento disso e, como você disse, a partir de necessidades, saber enxergar quais os temas que precisam ser tratados, discutidos, o que que a gente precisa trazer e a gente mesmo trazer com o que a gente tem. Como você disse, às vezes não dá para ir num museu, num espaço, numa instituição assim famosa, mas a gente leva para comunidades, leva para os lugares que estão mais dentro do convívio, por exemplo, dos seus alunos. E muito bonito isso. É isso, as nossas perguntas.
Nelma, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer te entrevistar. Foi muito bom. A conversa foi muito boa. Acredito que a gente pegou coisa muito relevante também. Antes de encerrar, mais uma coisa, passa o seu Instagram, porque a gente vai compartilhar com a turma. Sim. Então, se Aham. você quiser deixar aqui o seu Instagram, para depois a turma também conseguir te Sim. seguir. é, Tá. eu já tenho, porque eu fui pesquisar, mas Não aí, é se mesmo, você é quiser Nelma ponto falar, Barbosa, né? Nelma ponto, Nelma Barbosa ponto, como é? é Ai, gente, nelma.barbosa.13, pelo é que. uma coisa assim, sou eu lá. Eu juro que eu tenho fotos maravilhosas, textos maravilhosos na minha cabeça. Mas é isso, meninas. Boa sorte para vocês. Arrebentem lá o trabalho de Obrigada. vocês. Depois quero saber como foi, se deu tudo certo. Um beijo para vocês, para a turma de vocês. Estou à disposição. Um